Olha, um relógio disparou lá em Brasília e a contagem regressiva começou. O que era para ser uma investigação minuciosa sobre o INSS acabou de virar uma corrida desesperada contra o tempo. É uma panela de pressão pura, né? O prazo de validade está esgotando de forma irrevogável agora neste exato fim de semana. Pois é, mas antes da gente mergulhar nos bastidores pesados desse cenário, quem está acompanhando a nossa análise aqui no canal Radar Brasil, já deixa aquele like, se inscreve e comentem aqui embaixo de qual cidade estão assistindo, para a gente fortalecer a nossa comunidade. Com certeza. O engajamento ajuda muito. E o assunto de hoje exige debate, porque a reviravolta na política foi gigante. Exato. A nossa missão hoje, baseada numa reportagem quentíssima do UOL, é entender o que acontece na prática quando o judiciário puxa o freio de mão de uma comissão investigativa no meio do caminho. Porque assim, não foi o Congresso que decidiu acelerar o passo do nada. Não mesmo. Essa mudança veio direto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF mudou completamente as regras do jogo aos 45 do segundo tempo. E o impacto imediato disso é uma alteração brutal de foco. O STF formou maioria para barrar a tentativa de prorrogar a CPMI do INSS. E com isso, uma comissão que estava em plena fase de expansão, buscando novos depoimentos e quebras de sigilo, precisa entrar no modo de contenção instantâneo. O relógio começou a correr muito mais rápido. A comissão tem, impreterivelmente, até sábado para encerrar os trabalhos. Sem choro nem vela. Nossa, sim. E lembra muito aquela clássica situação do trabalho de conclusão de curso na faculdade? O famoso TCC, né? O aluno pesquisa durante meses, deixa para cruzar os dados mais importantes na reta final, pede mais uma semana para a banca e ouve um sonoro não. Bate o desespero na hora. De repente, restam poucas horas para entregar um documento estruturado. Mas me tira uma dúvida. A CPMI já está rodando faz um bom tempo. O grosso do relatório já não deveria estar pronto? Por que esse pânico todo nos bastidores? Então, é uma ótima pergunta. A lógica de uma comissão parlamentar não é a mesma de uma auditoria comum. O trabalho não é linear, sabe? Entendi. O padrão lá no Congresso é deixar as acariações mais tensas e as análises financeiras mais complexas lá para o final. Justamente para criar um clímax político e acumular provas robustas. Exatamente. Quando o STF corta o prazo de forma tão abrupta, toda essa fase final de amarração de dados simplesmente deixa de existir. Ou seja, a investigação investigativa mesmo morre ali. Morre. E começa uma operação de sobrevivência burocrática rápida. Tipo, juntar os papéis que já estão na mesa e tentar dar algum sentido a eles antes que a porta feche. O esforço passa a ser puramente de compilação. E com o cronograma original rasgado, a liderança é forçada a adotar medidas extremas. Para não deixar o trabalho de meses virar pó. E é aí que entra o plano de emergência do presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. E, inclusive, teve no centro dos holofotes recentemente, falando sobre a complexidade desse tema no Roda Viva da TV Cultura. Sim, ele acompanhou cada passo dessa votação no STF. E o plano traçado por ele é intenso. É ler e votar o relatório já na sexta-feira. Sem sequer descartar uma sessão no sábado. O que é bem atípico. Muito atípico. Fazer uma sessão de votação em pleno sábado soa como uma medida de desespero total para não deixar tudo afundar, não só? Soa aí, foge muito do rito normal do legislativo. E é exatamente aí que mora o perigo invisível dessa correria toda. O peso político da pressa. Exato. Votar um relatório tão denso no fim de semana altera totalmente a mecânica de escrutínio do Congresso. Sessões espremidas limitam o tempo de debate. E aí entram os pedidos de vista, a leitura de votos em separado pela oposição, os questionamentos técnicos aprofundados. Tudo isso acaba sendo atropelado pelo regimento para garantir que o texto seja aprovado antes do apagão da meia-noite. Entendi o cenário. Então o grande risco não é necessariamente um acordo de bastidor para abafar o caso, mas uma limitação puramente física. Perfeito. Se não dá tempo de debater, informações cruciais sobre fraudes ou falhas no sistema ficam de fora do texto final. Simplesmente porque o relógio não perdoou, a precisão técnica sacrificada no altar do cumprimento de prazo. E vale lembrar a gravidade do tema,
Estamos falando do INSS, a estrutura central que sustenta aposentadorias, pensões e auxílios de milhões de brasileiros. É um impacto que bate direto na ponta da linha. O que deveria ser um diagnóstico profundo para consertar gargalos, corre o risco de virar um curativo rápido. Feito às pressas só para cumprir tabela. Essa colisão entre o judiciário e o legislativo transformou uma apuração séria num verdadeiro teste de velocidade. O documento provavelmente vai ser entregue, com certeza, mas a forma acabou engolindo o conteúdo. Isso deixa uma provocação importante para a nossa audiência continuar refletindo. Se uma investigação dessa magnitude pode ser encurralada a ponto de exigir uma maratona improvisada de fim de semana, o que isso revela sobre as nossas instituições? Quando o tempo vence a técnica. Quem é que paga a conta dessa pressa toda, né? Fica o questionamento sobre a real capacidade de investigar de forma serena. Exatamente. Pessoal, comentem muito o que cada um acha dessa situação toda aqui embaixo, deixem o like, inscrevam-se no Radar Brasil e vamos continuar esse debate na comunidade. Até a próxima apuração.